Fala aí, rapaziada. E ela o mestre postou um vídeo, vai falar sobre a Barbie? Não, vou falar sobre coisa velha, sobre um clássico chamado A Revolução dos Bichos. O que podemos aprender com a Revolução dos Bichos? Um ambiente que está meio escuro. Mas dá para ler alguma coisinha aqui, um resumozinho aqui, mais ou menos do que se trata, né? De um livro legal, muito bom. Esse é o mesmo autor do outro grande clássico também, 1984, George Orwell. Não sei como se pronuncia em inglês, né? Está escrevendo aí na década de 30, 40. Bom, a Revolução dos Bichos conta a história de uma fazenda, né? Que tem lá vários bichos. Tem porco, tem galinha, pato, ovelha, tem cavalo, tem boi, enfim, vários animais lá. Tem até corvo, né? E esses animais têm uma vida muito dura, muito difícil. Eles trabalham muito, se alimentam muito mal, são maltratados, né? Aí um velho porco chamado Velho Major, né? Ele faz uma reunião dos vários bichos lá da fazenda para contar o sonho dele, um sonho que ele teve. Aí ele faz um discurso que quem lê o livro aí vai perceber que é um discurso bem de caráter socialista, assim, meio marxista, né? Aí eu já vou ler para vocês aqui um pedacinho do discurso do Velho Major. O Velho Major, na verdade, está incitando os bichos a se revoltarem contra a exploração dos humanos, pois os bichos trabalham pra caramba e são maltratados pelos humanos, e os humanos só exploram o trabalho deles, dos bichos, né? Enquanto vivem na mordomia. Então o Velho Major dizia que se os bichos conseguissem expulsar os humanos da fazenda e tomassem o controle da fazenda, a vida deles iria melhorar muito. Cadê? Só um trechozinho aqui do discurso do Velho Major. Vai ficar em primeira mão. O Velho Major dizendo: o porco que está criticando a exploração dos humanos sobre os animais, né? Então, será apenas a ordem natural das coisas? Será esta nossa terra tão pobre que não ofereça condições de vida decentes aos seus habitantes? Aos bichos? Não, camaradas, 1000 vezes não. O solo da Inglaterra é fértil. E a fazenda se situa na Inglaterra, né, gente? O clima é bom, ela pode dar alimento em abundância a um número de animais muitíssimo maior do que o existente. Ou seja, a fazenda em si ela pode produzir muito mais do que o necessário para alimentar muito bem todos os animais. No entanto, eles vivem na miséria, né? Aí continuando aqui, só esta nossa fazenda comportaria uma dúzia de cavalos, umas 20 vacas, centenas de ovelhas, vivendo todo num conforto e com uma dignidade que agora estão além da nossa imaginação. Eita! Enfim, a fazenda em si poderia oferecer muito mais conforto, uma alimentação muito mais farta aos animais do que até então eles têm percebido, né, que tem fornecido. Por que então permanecemos nessa miséria? Por que quase todo o produto do nosso esforço nos é roubado pelos seres humanos? Eis aí, camaradas, a resposta de todos os nossos problemas. Resume-se a uma só palavra: o homem. O homem é o nosso verdadeiro e único inimigo. Retire-se de cena o homem e a causa principal da fome e de sobrecarga do trabalho desaparecerá para sempre. Tá aí já. Aí ocorre que num belo dia lá, o senhor Jones, que é o dono da fazenda, o ser humano, o dono da fazenda, né, chega em casa mamado, que é um camarada gostava de tomar um goró, chega em casa mamado, não alimenta os animais, maltrata os animais, e nesse dia os animais decidem fazer a revolução dos bichos, né? Eles expulsam o senhor Jones, seus homens, seus empregados e sua esposa e filhos da fazenda, e eles assumem o controle da fazenda, os animais, né? Sendo aí que o velho major, o velho porco lá, ele tinha morrido, né? Ele morreu, mas a mensagem dele repercutiu, e outros porcos lideraram essa revolta aí contra os seres humanos na fazenda, o tal do senhor Jones. Assumiram o poder com a liderança do porco. 2 porcos líderes, no caso aí, né? O tal do Napoleão e o Bola de Neve. Bom, esse aqui a gente já percebe aqui o discurso meio socialista do Velho Major. A gente pode comparar aqui o homem, no caso aqui, explorador, como a burguesia, né? E os bichos são os trabalhadores. Muito bem.
Napoleão, esse porco que está liderando a revolução junto com Bola de Neve, esse outro porco, seriam, né, como que correlatos assim, a Stalin e Trotsky na União Soviética. Tem gente que fala que de repente o velho Major era um pouco como Lenin, mas o velho Major aqui na história da Revolução dos Bichos morreu antes da Revolução. Lenin participou da Revolução, né, rapaziada? Foi o primeiro governante da Rússia socialista. No fim das contas, aqui num livro aqui, que é uma analogia à União Soviética, né, não tem a figura de Lenin, vamos dizer assim. O fato é que Bola de Neve e Napoleão começam a brigar entre eles, né, tal como Trotsky e Stalin brigaram lá na União Soviética, né, para quem ia suceder Lenin no poder. E Napoleão sai vitorioso. E isso vem muito bem a calhar para Napoleão, que vai, tudo que der errado, porque Napoleão vai assumir a administração da fazenda, tudo que der errado daí para frente, Napoleão vai dizer que é culpa de Bola de Neve, que foi expulso da fazenda. E Bola de Neve estaria sabotando a fazenda. Então, os problemas da fazenda não é culpa da má administração do porco chamado Napoleão, mas sim porque Bola de Neve está sabotando as coisas. Então, aí a gente já percebe já que Napoleão usa de uma artimanha aí, cria um inimigo, né, externo que está aí atrapalhando o bom desenvolvimento da fazenda, agora controlado pelos bichos. Bom, o fato é que os porcos, mais especificamente Napoleão, e um outro porco também muito inteligente também, porque os porcos são os animais mais inteligentes da fazenda, né? Chamado Garganta, né? São os camaradas que estão administrando a fazenda. E esse tal de Garganta é uma espécie de ministro da propaganda da fazenda dos bichos, né? Ele lá que tem um grande poder de oratória, de persuasão, ele convence os outros animais de que a administração de Napoleão, do porco Napoleão, está sendo muito bem, muito boa, né? Cadê, ó? Deixa eu achar outro trecho aqui que fala sobre esse caboclinho aí, o tal do Garganta, que fica convencendo o pessoal de que a revolução foi muito boa e que as coisas estão muito melhores sob a administração de Napoleão do que quando estava sob a administração humana. Então, ó, aí, cadê? Porque é bom a gente ler aqui em primeira mão. Donos do conhecimento... sim. Os porcos, eles lideraram a revolução e foram assumindo cargos importantes e reservando para si próprios privilégios, né? Aí que Garganta dizia para os outros animais que viam os porcos em situações melhores, né? Para justificar a distinção hierárquica dos porcos na administração da fazenda. Então, aí os porcos não trabalhavam propriamente, mas dirigiam, supervisionavam o trabalho dos outros. Dono de um conhecimento maior, era natural que assumisse a liderança. Não. É a liderança intelectual aí, né? Cada qual... A ideia original deles, do velho major lá, era de que na fazenda cada qual trabalhava de acordo com sua capacidade e todos seriam tratados com igual dignidade, tudo seria repartido entre todos, né? Tal como numa sociedade comunista. Cada um trabalha de acordo com a sua capacidade e todos os bens produzidos seriam de todos, né? Cadê? Muito legal. Pessoal, isso aqui é um retrato para quem aí quer compreender melhor como funciona o regime totalitarista, né? Aqui é bem legal para você ver como que é uma representação, né? Uma ilustração de um regime totalitário, no caso aqui soviético, uma paródia com o regime soviético. Cadê? Deixa eu ver esse aqui. Espalharam os animais da Granja Solar. Sim, aqui é o Granja Solar. Mudaram o nome do Granja do Solar para Granja dos Bichos. Assim, no dia da Revolução dos Bichos lá, o dono da Granja dos Bichos, que era a Granja Solar, o Sr. Jones, aquele cara que maltratava os animais, que era cachaceiro lá e administrava mal a coisa toda, ele foi expulso da fazenda e se reuniu com o pessoal, os seres humanos, donos das fazendas vizinhas, né? E os seres humanos tinham medo de que a Revolução dos Bichos chegasse nas outras fazendas e os outros seres humanos também fossem expulsos de suas respectivas fazendas, vamos dizer assim, né? Aí o pessoal, o ser humano é como se fosse países estrangeiros, vamos dizer assim, né?
começavam a fazer uma propaganda negativa da fazenda dos bichos. Então, os seres humanos diziam que os animais da Granja do Solar, né, estavam lutando entre si e não tardiam a definhar até a morte, né? Tipo assim, a União Soviética poderia não ser nenhum paraíso, mas a gente há de notar também que países capitalistas faziam muito propaganda negativa, exageravam, criavam, inventavam fatos de fato, né? Aqui, essas críticas aqui dos seres humanos à Revolução dos Bichos é como se fosse uma crítica dos capitalistas ao comunismo, né, vamos dizer assim, né? Então eles começaram a falar que os animais estavam lutando entre si, morriam de fome, esse tipo de coisa toda. Com o tempo passava, os animais evidentemente não morriam. Na realidade, né, o pessoal começou a perceber que os animais estavam conseguindo administrar na fazenda. Mudaram o tom e passaram a fazer passaram a falar nas terríveis perversidades que estavam ocorrendo na granja dos bichos. Foi dito entre os humanos, né, que os animais lá praticavam canibalismo, torturavam uns aos outros com ferraduras ao rubro e tinham suas fêmeas em comum. Ou seja, um bacanal rolava solto, né, vamos dizer assim. Então, isso era o que adivinha do desrespeito às leis da natureza, diziam os dois seres humanos lá que estavam lá de fora, né? Frederick e Pilkington. Cadê? Estou querendo achar aqui a parte do Bola de Neve, um troço improvisado, né? Não tem nada muito bem organizado aqui, mas tá legal. Guerra é guerra, humano bom, humano morto. Olha essa frase aqui, ó. Guerra é guerra, então tudo se justifica na guerra, né? Não existe crime em guerra. Guerra é guerra. E humano bom é humano morto. E a gente vai ver, quem for ler o livro também vai poder perceber isso, que os porcos também vão adotando cada vez mais comportamentos parecidos com os humanos. Tudo que os porcos criticavam, eles começaram a praticar, né? Começaram a ter privilégios, esse tipo de coisa toda, e começaram os próprios porcos começaram a explorar os animais. E como os animais eram meio idiotinhos, assim, meio bobinhos, eles não tinham muito conhecimento, muitos não sabiam ler, eles eram facilmente manipulados pelos porcos, né? Além do que, os porcos também ameaçavam de morte os próprios animais que ousassem se revoltar. Tem um episódio que fala que os porcos decidiram, Napoleão, né, o grande administrador lá, decidiu fazer comércio com os seres humanos. Que a granja dos bichos ia começar a comprar e vender coisas com as fazendas vizinhas, ou seja, fazer comércio com os seres humanos. Os bichos ficaram bolados, né? Os seres humanos é ruim, como é que a gente vai fazer comércio com ele? Uma espécie de relação, de amizade, né? Então, aí o Napoleão dizia, por exemplo, que as galinhas, né, teriam seus ovos confiscados, né, em favor desse comércio, em favor da granja dos bichos, essa coisa toda. E as galinhas se revoltaram. Bom, como assim? Como que a gente vai doar todos os nossos ovos? E como é que a gente vai poder chocar nossos pintinhos, esse tipo de coisa toda, né? Então, algumas galinhas se revoltaram. Elas subiram no alto lá num lugar no alto lá e começaram a pôr os ovos do alto. Os ovos caíam e quebravam. Uma espécie de revolta. Napoleão, o porco Napoleão, ordenou o julgamento e a execução das galinhas rebeldes, né? Então, os animais também aceitavam esses novos exploradores, que são os porcos, né? Não só por uma espécie de pouca capacidade de consciência, de intelectual, mas também porque eles estavam com medo. Napoleão e Garganta, esses dois porcos aí, eles criaram uma espécie de polícia política, né? Que são os cães. Eles pegaram alguns cachorros lá, filhotinho, e ensinaram os cachorros a obedecer a eles e a ameaçar os outros bichos. Então, os cães ali são a força armada, né? São o exército, a polícia do governo aí de Napoleão, os outros porcos. Cadê, ó? O primeiro argumento que é capaz de defender: estavam destinados à submissão. O outro alegava que o fomento da revolução em toda parte não teria necessidade de defender-se. Eles sempre falavam também que era necessário tais medidas de força tal, porque o Sr. Jones, o ser humano, né, estava sempre à volta, poderia voltar. Aí Napoleão perguntava, principalmente o porco Garganta, né? Vocês por acaso não desejam o retorno do Sr. Jones? Desejam voltar a ser explorados pelos seres humanos? Aí os bichos, não. Então, Napoleão tem sempre razão. Creio. Na verdade, estavam sempre de acordo com o que falamos no momento.
Mas é um livro que fala sobre a União Soviética, mas a gente percebe vários traços aqui do regime totalitário, aqui no caso no livro da Revolução dos Bichos, que tem um paralelo com a União Soviética, que estão presentes nas próprias democracias, né? Por exemplo, privilégios sociais, e esse pessoal que ocupa cargos de destaque na sociedade, pessoas ricas, cargo de comando também, eles, de certa forma, eles se beneficiam com a ignorância da população, né? Que é mais fácil de manipular, esse tipo de coisa toda. É uma estratégia usada pelos regimes totalitários, né? A manipulação da população, a propaganda constante, e também a ameaça, o terror permanente ao indivíduo, né? Mas isso também é usado, em certa medida, em próprios regimes liberais democráticos, vamos dizer assim, né? Então, um livro aqui que a gente pode aprender muita coisa, né? Esse trecho aqui, ó. Pelo contrário, é uma enorme e pesada responsabilidade. Os porcos. Pô, aí os caras perguntavam, os bichos lá perguntavam, por que os porcos agora estão aí nessa posição de comando? Nenhum animal pode comer maçã, mas os porcos podem. Nenhum animal pode beber leite, mas os porcos podem. Por que os porcos agora estão com essa vida boa aí? Aí os porcos, né, principalmente Garganta, que era essa espécie de fazer a propaganda do regime lá, ele dizia, bom, pelo contrário, a vida dos porcos não é fácil, né? Pelo contrário, é enormemente pesada a nossa responsabilidade. Ninguém mais que o camarada Napoleão crê firmemente que todos os bichos são iguais. Feliz seria ele se pudesse deixar-vos tomar decisões por vossa própria vontade. Mas às vezes podereis tomar decisões erradas, camaradas. Então, onde iríamos parar? Suponhamos que tivesseis decidido seguir Bola de Neve, que depois se revelou um criminoso, né? Como seriam com suas miragens no moinho de vento? Logo Bola de Neve, que como hoje sabemos não passa de um criminoso. Então as decisões de Napoleão lá, o porco lá, eram sempre sábias. E ele dizia que se deixasse a administração ao cargo dos outros animais, muito provavelmente as coisas iam dar tudo errado, né? Aí tem a questão também, aqui logo em seguida que já falo, a questão da manipulação do passado e de dados também, né? Aí esse tal de Bola de Neve aí que participou da Revolução foi um camarada que foi o herói de guerra, vamos dizer assim, né? Ele quase sacrificou sua própria vida em causa da Revolução dos Bichos. No entanto, depois ele brigou com o Napoleão venceu ele na briga, assumiu o poder e começou a deturpar a história, começou a queimar o filme de Bola de Neve. Aqui, ó. Aí alguém perguntou a Napoleão, bom, vocês falam mal de Bola de Neve, mas por acaso Bola de Neve não foi valente na Batalha do Estábulo, na época da Revolução, né? Aí vem a resposta de Garganta, né? Valentia não basta. A lealdade e a obediência são mais importantes. Lealdade e obediência. E quanto à Batalha do Estábulo, acredito, tempo virá em que verificaremos que o papel de Bola de Neve na verdade, foi muito exagerado. Disciplina, camaradas, disciplina férrea. Esse é o lema para os dias que correm. Um passo em falso, o inimigo estará entre nós. Esse inimigo aí, essa ameaça constante. Por certo, camaradas, não quereis de onde de volta, hein? Aqui já começou a colocar em dúvida, a questionar o papel de Bola de Neve. Será que Bola de Neve foi um herói mesmo? Será que a gente está começando a imaginar as coisas? Daqui a pouco eles vão começar a falar que esse tal de Bola de Neve, na verdade, estava o tempo todo em conluio com os seres humanos. Que ele queria, na verdade, era sabotar a Revolução desde o início. A manipulação da história, né, em favor da narrativa de Napoleão aí. Enfim, rapaziada, é um livro muito interessante. Acaba que a fazenda vai de mal a pior, o governo com a administração dos porcos. Os porcos cada vez mais parecem com seres humanos. Os porcos, por exemplo, no começo fizeram baixar uma lei que dizia que os porcos não poderiam dormir em camas, né? Que isso é coisa de seres humanos, e os porcos estavam acima disso. Os porcos não deveriam viver em luz tal como seres humanos, os porcos deveriam beber bebida alcoólica, nada do tipo. Só que os porcos, numa certa altura lá, eles começaram a dormir em camas, né? Aí eles foram e modificaram a lei. A lei dizia, os porcos não podem dormir em camas. Aí acrescentaram camas com lençóis. Ou seja, se for cama sem lençol, tudo bem dormir, né? Modificação das leis, o aparato jurídico montado pelos porcos, tudo para beneficiar eles e com essa coisa toda.
Cadê eu? E, enfim, são várias coisas que é interessante nesse livro aqui, mas o que fica aí é essa dica, né, rapaziada? Eu digo rapaziada que de repente, bom, só mais uma vez, dizia que os bichos morrendo de fome, enfim, propaganda de ambos os lados, a educação, a propaganda, a ameaça, enfim, tudo isso aí é muito interessante. Aí no final os bichos lá não conseguem administrar a fazenda direito, a fazenda vira um caco, fica toda destruída, os animais passando perrengue, os próprios animais se revoltam, expulsam os porcos e tal, aí volta os seres humanos a administrar a fazenda. E tem um filme também, né, rapaziada? Um filme que fala sobre a evolução dos bichos. Aqui tem esse prefácio aqui, 1937, se não me engano, que fala sobre em que situações o livro foi publicado na Inglaterra, de como que, eu acho que na verdade é 1940, de como que o autor teve dificuldade de publicar o livro na Inglaterra, porque na época da Segunda Guerra Mundial, o livro foi publicado na Segunda Guerra Mundial, né? A Inglaterra e a Rússia estavam juntos na Segunda Guerra Mundial contra Hitler, contra a Alemanha nazista. Então não caía bem uma crítica a Stalin, uma crítica velada ao regime stalinista, porque Stalin era aliado dos países capitalistas na Segunda Guerra Mundial contra o outro regime totalitário, o nazista de Hitler, e assim como de Mussolini na Itália. Bom, rapaziada, é mais ou menos isso aí. Se gostou, dê o like, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis.